Você sabia que Israel, essa pequena nação no Oriente Médio, está no centro das profecias que podem definir o futuro da humanidade? Ao longo de toda a história bíblica, desde Gênesis até Apocalipse, Deus escolheu Israel como o palco principal do seu plano redentor e profético. Hoje, diante de nossos olhos, acontecimentos políticos, religiosos e espirituais convergem exatamente para o lugar que a Bíblia sempre apontou: Jerusalém. Mas calma, este vídeo não é para gerar medo, nem especulação, nem teorias conspiratórias. Nosso objetivo aqui é outro. Nós vamos abrir a Bíblia, respeitar o contexto das Escrituras e discernir os tempos com temor, reverência e sobriedade. Juntos, vamos analisar 7 profecias bíblicas que envolvem Israel e que, segundo a palavra de Deus, antecedem o desfecho final da história humana. Prepare-se, porque o que vamos ver é surpreendente e nos chama a uma vigilância espiritual ainda maior. Fique comigo até o final, pois cada profecia se conecta com a próxima, formando um panorama claro do que as Escrituras revelam sobre os nossos dias. A primeira profecia que precisamos entender está em Daniel, capítulo 9, versículo 27. Ela fala sobre a confirmação de um pacto com muitos. O profeta Daniel revela que, no tempo do fim, surgirá um líder que confirmará um pacto com muitos por uma semana profética, que a maioria dos estudiosos entende como um período de 7 anos. O texto é muito claro. Ele não cria o pacto, ele o confirma. Isso indica um acordo já existente, talvez um plano de paz que já está sendo discutido nos bastidores da diplomacia mundial e que será fortalecido por uma liderança carismática, política e global. Esse pacto, em sua aparência, buscará trazer paz e segurança, especialmente ao conturbado Oriente Médio e a Israel. Imagine as manchetes: a paz finalmente alcançada. Mas a Bíblia nos alerta que essa paz será frágil e temporária. O apóstolo Paulo nos adverte em 1 Tessalonicenses que quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. A Escritura nos ensina que a falsa sensação de segurança precede grandes juízos. Por isso, como cristãos atentos, devemos observar com atenção qualquer movimento global que envolva Israel, Jerusalém e acordos internacionais de paz. Não se trata de adivinhar quem será esse líder, mas de entender os sinais dos tempos que a própria palavra nos deixou. A segunda profecia nos leva diretamente a um dos locais mais sagrados e disputados do mundo: o Monte do Templo, em Jerusalém. Estamos falando da reconstrução do templo. Para que várias profecias bíblicas se cumpram, um fato é indispensável: o templo precisa existir fisicamente. Atualmente, Israel não possui um templo. No lugar onde ele esteve, hoje se encontram o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa. No entanto, algo impressionante está acontecendo nos bastidores. Organizações em Israel, como o Instituto do Templo, já estão trabalhando nisso há décadas. Os utensílios sagrados, como o candelabro de ouro, a mesa dos pães da proposição e o altar de incenso, já foram recriados segundo as especificações bíblicas. Os sacerdotes, descendentes da linhagem de Arão, estão sendo treinados para os rituais. Até mesmo a novilha vermelha, necessária para a purificação ritual, está sendo procurada e criada. Os projetos arquitetônicos estão prontos. O próprio Jesus falou sobre o templo ao mencionar a abominação da desolação, um evento que ocorreria no lugar santo. O apóstolo João, em Apocalipse 11, recebe a ordem para medir o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Algo que só faz sentido se o templo estiver de pé. A reconstrução do templo não é apenas um desejo religioso do povo judeu. É um marco profético fundamental que sinaliza que o relógio escatológico de Deus está avançando rapidamente. Quando ouvirmos notícias sobre avanços concretos na construção do templo, saberemos que um evento ainda mais decisivo está por vir. E isso nos leva à nossa terceira profecia, que está diretamente ligada às duas primeiras: a abominação da desolação. Esse é um dos termos mais sérios de toda a profecia bíblica. O profeta Daniel profetiza que no meio da semana, ou seja, na metade daquele período de 7 anos do pacto, esse líder mundial quebrará o acordo de paz. Ele cessará o sacrifício e a oferta de manjares e colocará no lugar santo
a chamada Abominação da Desolação. Jesus, em seu sermão profético no Monte das Oliveiras em Mateus 24, advertiu claramente seus discípulos: Quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Jesus deixou claro que este seria o sinal mais evidente do início da grande tribulação. Um tempo de angústia sem precedentes na história. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, nos dá mais detalhes sobre esse evento. Ele explica que o homem do pecado, o filho da perdição, se oporá e se levantará contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Isso não é apenas um ataque político ou militar. É uma afronta direta à santidade, à adoração e à autoridade do único e verdadeiro Senhor. Será um momento de engano profundo, onde muitos seguirão o erro por terem rejeitado o amor da verdade para se salvarem. Esse ato de profanação máxima dará início ao período mais sombrio da história humana, mas também ao prelúdio da gloriosa volta de Cristo. A quarta profecia que vamos analisar é a reunião de todas as nações contra Jerusalém. Parece inacreditável, não é? Que o mundo inteiro se voltaria contra uma única cidade. Mas é exatamente isso que a Bíblia profetiza. Em Zacarias, capítulo 12, lemos as palavras do próprio Deus. Eis que porei Jerusalém como um copo de tontear para todos os povos em redor. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Hoje, vemos a crescente hostilidade contra Israel nas Nações Unidas e na mídia global. Jerusalém já é o ponto nevrálgico do conflito no Oriente Médio. A profecia indica que essa tensão não diminuirá, mas se intensificará a um ponto em que todas as nações se unirão em uma coalizão para atacar a cidade. Esse será o cenário da batalha final, conhecida como Armagedon. Será o momento em que a humanidade, em sua rebelião final, tentará destruir o povo e a cidade escolhida por Deus. Mas será também o momento em que o próprio Senhor intervirá de forma dramática para defender seu povo e julgar as nações. A quinta profecia é uma das mais emocionantes, a salvação de todo o Israel. Por séculos, muitos judeus rejeitaram Jesus como o Messias, mas a Bíblia nos promete que isso vai mudar. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 11, explica esse mistério. Ele diz que um endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim, todo o Israel será salvo. Isso não significa que cada judeu individualmente será salvo, mas que a nação de Israel, como um todo, se voltará para o Messias que eles uma vez perfuraram. O profeta Zacarias descreve essa cena comovente. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim a quem traspassaram, e pranteá-lo-ão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito. Será um momento de arrependimento e reconhecimento nacional, quando Israel finalmente abraçará seu verdadeiro rei, Yeshua, Jesus. Este evento marcará uma virada espiritual monumental, cumprindo as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. A sexta profecia nos fala sobre o retorno de Jesus ao Monte das Oliveiras. Assim como ele ascendeu aos céus daquele lugar, a Bíblia afirma que ele retornará para o mesmo local. Zacarias 14:4 é incrivelmente específico. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Imagine a cena, no auge da batalha, quando Jerusalém estiver cercada e à beira da aniquilação, os céus se abrirão, e o Rei dos Reis descerá com poder e grande glória. Sua chegada não será secreta ou discreta. Será um evento cósmico, visível a todos. Esse retorno marcará o fim da grande tribulação, a derrota do anticristo e de seus exércitos, e o início do reino milenar de Cristo na terra. É a esperança bendita da Igreja e o clímax da história da redenção. Cada sinal que vemos hoje
aponta para a proximidade desse dia glorioso. Finalmente, a sétima profecia. Jerusalém se torna a capital do mundo. Após a segunda vinda de Cristo, a cidade de Jerusalém não será mais um ponto de conflito, mas o centro do governo de Deus na terra. O profeta Isaías, no capítulo 2, nos dá uma visão desse futuro glorioso. E irão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Durante o reino milenar, Jesus reinará a partir de Jerusalém. As nações virão à cidade para aprender dele e adorá-lo. A paz e a justiça finalmente prevalecerão em toda a terra. A criação será restaurada, e a glória do Senhor encherá o mundo como as águas cobrem o mar. Essa é a promessa final para Israel e para todos os que colocam sua fé em seu Messias. Analisar essas profecias não é um exercício de curiosidade, mas um chamado à santidade, à vigilância e à evangelização. Jesus nos disse para observar os sinais e estarmos preparados. Que possamos viver com os corações ardendo de esperança, sabendo que nosso Redentor vive e em breve voltará. Obrigado por assistir. Se este vídeo te abençoou, deixe seu like, compartilhe com alguém e se inscreva no canal para não perder os próximos estudos. Que Deus te abençoe. E Maranata, ora vem, Senhor Jesus.